O Banco Central subiu ontem a taxa Selic em 100 basis points, levando ela de 10,75 para 11,75. E agora, Marília, o que muda nos meus investimentos? Vendo tudo, compro outras coisas? É para eu mudar minha carteira? Vamos falar sobre isso. Além do Banco Central subir a taxa Selic para 11,75%, ele avisou a gente no comunicado da reunião que na próxima reunião do Copom, que é daqui a uns 45 dias, ele vai subir novamente a taxa Selic para 12,75%. Meu Deus, quanta coisa! Não tanto. Porque além disso, ele avisou que por aí seria mais ou menos apropriado e que ele não teria que subir tanto mais assim. E além de tudo, ele ainda veio na nossa cara e pediu parcimônia, meu povo. Tipo, calma lá, não precisa subir tanto assim. Por que o Banco Central tá nessa de calma lá, não precisa subir tanto assim? Quanto a inflação que a gente vê tá acima de 10%. Banco Central, aonde você vive? O que o Banco Central tá imaginando? Ele está imaginando que as altas dos preços que a gente teve até agora se deram por conta de choques inflacionários, choques nos preços das commodities, né? Estamos vendo aí, depois da guerra da Rússia e da Ucrânia, preço de gasolina subindo, preço de trigo subindo, preço de alumínio subindo, enfim. Ele tá olhando isso e falando assim, olha, o que a gente vivenciou foram choques, primeiro pela pandemia, depois pela guerra, enfim, e tudo isso vai voltar. Então vocês têm que ter parcimônia, vocês têm que ter paciência, calminha, galera. Não vai precisar subir a Selic tanto assim. Isso é o que ele acha, mas honestamente, eu não concordo. Por quê, Marília? Quando a gente olha os preços, né? Quando a gente olha a inflação, a gente percebe que a nossa inflação está sim generalizada. Não são só alguns itens que estão subindo. Na verdade, 74% dos itens do IPCA estão subindo. Esse índice é muito alto, é tão alto quanto era em 2015, quando a nossa inflação bateu 10,67%. A maioria dos preços estão subindo, aliás, a grande maioria. Os núcleos de inflação que tiram esses efeitos mais voláteis mostram sim uma inflação muito persistente. Ou seja, meu povo, na minha visão, o Banco Central vai até tentar deixar a Selic em 12,75, fingindo parcimônia, fingindo que não é com ele, mas ele não vai conseguir. Ele vai ter que subir a Selic mais do que 12,75? Sim, na minha visão. E o que isso muda para os seus investimentos? Nesse momento, em renda fixa, você tem que ter títulos que se beneficiam de uma surpresa na taxa Selic. Quanto mais a Selic subir, mais você tem que ganhar com esses títulos. Tipo quais, Marília? Tipo os pós-fixados. Né? Os pós-fixados são exatamente aqueles que quando a taxa Selic sobe, você ganha mais. E quais títulos podem se prejudicar desse cenário? Aqueles que quando as taxas sobem, dão prejuízo. Como quais, Marília? Pré-fixados indexados à inflação. Esses títulos vêm dando prejuízo no ano passado e seguem dando prejuízo este ano. Por quê, Marília? Porque as taxas estão sendo reestimadas para cima. Cada vez mais a inflação vem surpreendendo e vem aumentando a necessidade da nossa taxa de juros ser maior. Quando as taxas sobem, esses títulos têm prejuízo de marcação a mercado. E se você vende antecipadamente, você vai sim levar esse prejuízo para o seu patrimônio. Ah, Marília, mas e se eu levar esses títulos a vencimento? Eu não vou ter o retorno contratado? Certamente você vai ter o retorno contratado, mas esse retorno pode acabar sendo defasado em relação ao retorno que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, no começo do ano de 2021, um título IPCA mais 2045 rendia IPCA mais 3,88. Hoje, esse mesmo título rende IPCA mais 5,70.
Então, se você se travou até 2045, a IPCA mais 3,80, você está perdendo 2% ao ano até 2045. Gente, isso é muito retorno que você está perdendo. Muito retorno. E lembrando, você não pode mudar de ideia. Você não pode nunca decidir investir em outra coisa, fazer um novo projeto, investir na escola dos seus filhos e fazer uma viagem. Você não pode mudar de ideia até 2045. Falou? Difícil, né, gente? Quanto mais longo o título, maior é a probabilidade de você querer fazer outras coisas com aquele recurso. Por isso que eu falo, você tem que investir no título certo, no momento macroeconômico correto. Essa é a melhor forma de você impulsionar os seus retornos de renda fixa. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda com o Banco Central que a Selic vai só até 12,75? Ou você acha que ela vai ter que continuar subindo porque a inflação não está dando respiro? E me fala também quais títulos você tem na sua carteira de renda fixa e por quê. Muito obrigada e até daqui a 45 dias na nova reunião do Copom.